continua em andamento para descobrir o que aconteceu com o corpo de Amarildo. Érica. Obrigada, Lana. A audiência de custódia implantada há um ano consiste na garantia que o preso seja apresentado e entrevistado por um juiz em uma audiência em que serão ouvidos também o Ministério Público, a Defensoria Pública, o advogado do preso em até 24 horas. São mais de 600 mil presos alojados em 377 mil vagas no sistema carcerário. 233 mil presos a mais da capacidade. Para desafogar o sistema, a audiência de custódia lançada há um ano prevê uma economia de R$ 4.300.000 por ano aos cofres públicos. O projeto estabelece que o preso em flagrante ou por mandado judicial seja apresentado a um juiz em prazo de até 24 horas, para que seja analisada a legalidade da prisão e eventual ocorrência de tortura e concessão de liberdade. A partir de hoje, os tribunais de justiça, tribunais regionais e federais de todo o país têm um prazo de 90 dias para implementar a audiência de custódia, conforme resolução do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo da resolução é uniformizar procedimentos, aprimorando rotinas e protocolos sob o modo de atuação judicial. Até agora foram realizadas 38.600 audiências de custódia em todo o país e expedidos 18.676 alvarás de soltura, pouco mais de 48%. Foram mantidos na prisão 19.878 pessoas, 52%. Em São Paulo foram realizadas 14.145 audiências, Espírito Santo 4.139, Minas Gerais 3.130, Distrito Federal 2.322 e Ceará 1.855 audiências. Participam do projeto 26 estados e o Distrito Federal. Na medida em que nós atribuímos essa função a um determinado juiz, nós estamos criando um juiz de garantia. Ou seja, nós estamos designando um juiz especialmente para ser o tutor dos direitos e garantias fundamentais da cidadania que estão elencados em nossa Constituição Federal. Bom, e para falar agora sobre a importância dessas audiências, vamos voltar a acionar a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, essas audiências têm um papel fundamental hoje em dia, né? Sem dúvida alguma, e ela deve ser a regra nos tribunais, como a gente viu, estando em vigor a partir de hoje, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que dá essa determinação para que as audiências sejam realizadas. Os tribunais terão, como a gente viu, 90 dias para se adaptarem para que essas audiências sejam realizadas. Muita regulamentação ainda está por vir acerca desse assunto, mas ela é fundamental, principalmente porque no Brasil, embora a gente ouça falar aos quatro ventos que não existe uma lei específica sobre audiências de custódia ou audiência de apresentação, que o ano passado, durante um julgamento, foi tratado pelo ministro Luiz Fux, não existe uma lei específica sobre o tema, ela é sim prevista numa convenção internacional, num tratado internacional que o Brasil ratificou, e que determina que o preso em flagrante, ele deve ser levado sem demora à presença de um juiz, para que o juiz possa avaliar duas circunstâncias: se houve tortura no ato da prisão ou se vai haver a manutenção ou não daquela prisão. Então, embora não exista uma lei específica, o que a gente escuta, existe um tratado internacional e existe também uma previsão, não com este nome, mas com essa percepção no Código de Processo Penal. O tema audiência de custódia, a gente ouviu falar muito durante o ano de 2015 e quando houve o projeto da resolução do CNJ, que entra em vigor neste 1º de fevereiro de 2016, e foi alvo de questionamento, principalmente em razão de uma resolução do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que regulamentava essa audiência e que foi objeto de discussão de constitucionalidade aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo entendeu que havia, sim, a possibilidade do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo regulamentar essa matéria, porque isso já estaria previsto tanto num tratado internacional de direitos humanos e que tem status de norma supralegal no ordenamento jurídico brasileiro, e também no Código
Código de Processo Penal. Mas esse tema ainda pode voltar à discussão do plenário, porque no finalzinho do ano passado, uma ação direta de inconstitucionalidade foi proposta, argumentando justamente uma inconstitucionalidade formal, no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça teria usurpado a competência legislativa do Congresso Nacional para legislar sobre essa matéria e que isso seria absolutamente constitucional. Então, acredito que esse também pode ser um dos temas que vão ser destaques no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karine, quais são os possíveis resultados de uma audiência de custódia? A audiência de custódia, ela acaba sinalizando que o juiz ele tem duas diretrizes, né? No primeiro momento, verificar se esse preso ele foi vítima de alguma violência, de alguma tortura no ato da prisão, e no segundo momento, em razão da necessidade e da legalidade, ele vai verificar se mantém a prisão em flagrante, se a converte em prisão preventiva, por exemplo, se aplica alguma medida cautelar, como, por exemplo, a liberação do preso, mas o uso de tornozeleiras. Então, é possível que o juiz verifique as condições daquele preso e que, com isso, acaba alcançando uma política de desencarceramento, que é o que a gente estava conversando antes do início do bloco. Porque se o juiz entende que ele não deve permanecer preso, de uma certa forma, aquela superpopulação carcerária que já existe acaba refletindo nessa minimização de pessoas encarceradas. E os direitos do preso acabam sendo também preservados. Eu me lembro, ano passado, no julgamento quando houve a discussão sobre a resolução do Tribunal de Justiça sobre a audiência de custódia implementada lá, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os ministros discutindo no plenário disseram que um preso em flagrante, ele era levado à presença de um juiz no prazo de até 6 meses, quando o juiz, então, decidiria se mantinha ou determinava a sua soltura. Com as audiências de custódia, o prazo deve ser de 24 horas a apresentação desse preso, na presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, caso ele não tenha advogado, para que o juiz delibere sobre a manutenção da prisão ou sobre a sua soltura. Esse é o propósito que vai garantir o cumprimento, como eu disse, desses direitos humanos e também das garantias constitucionais. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação. Conversou hoje com a gente a respeito do ano judiciário da abertura hoje e também da importância das audiências de custódia. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima.